Olá, olá, minhas queridas amigas, meus queridos amigos, votos de paz, de bem, que Jesus e os amigos da espiritualidade possam nos envolver a todos e nos manter em vibrações de saúde, de alegria e, sobretudo, de muita paz. Eu sou Rafael Siqueira e semanalmente estou com vocês no programa Ao Encontro de Jesus, que tem sido aí transmitido aos internautas, aos ouvintes da Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet, que ajuda todos os dias a construir um mundo melhor. Dando sequência ao nosso estudo das bem-aventuranças. Lembrem-se, nós estamos construindo a nossa escada, que são os passos conforme Jesus para chegarmos à felicidade. Começamos em Mateus 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E entendemos que pobreza de espírito, humildade, simplicidade. Porque o primeiro passo para sermos felizes, sermos simples, humildes, fecundarmos as relações. Mateus 5, versículo 4. Bem-aventurados são aqueles que sofrem, são aqueles que choram, porque serão consolados. E nós compreendemos que a dor é uma proposta redentora. Se existe o choro, é porque está existindo a libertação. Falamos na semana passada sobre a resignação como um processo dinâmico de ter paciência quando precisamos entender a dor, mas de ter coragem para enfrentá-la em todos os momentos. Daí, o segundo passo para sermos felizes, resignação. E hoje nós vamos trabalhar no capítulo 5, versículo 5 do mesmo Evangelho de Mateus. Bem-aventurados são os mansos ou os brandos, conforme a tradução, porque herdarão a terra. E daí nós chegamos ao terceiro passo, ao terceiro degrau da escada da felicidade, mansuetude. E eu quero convidar vocês a nós entendermos o que Jesus nos quis colocar com essa expressão mansuetude, brandura, e o que também ele quis dizer por herdar a terra. O que significa ser manso se não ser gentil? Rejeitar a violência. Rejeitar aquela forma que nós acostumamos de resolver as coisas sempre com a voz alta, às vezes com o rosto trazendo expressões de crueldade, de maledicência, achando que tudo se resolve na violência. Eu me lembro quando ainda era mais jovem, na cidade onde eu nasci, no interior do estado do Rio, Itapiruna, quando ouvia dos meus avós: olha, meu filho, você dá um boi para não entrar numa briga, dá uma boiada para não sair dela. Não deixem pisar ninguém no seu pé, meu filho, porque se pisarem, as pessoas precisam saber que você não leva desaforo para casa. Nós acostumamos a ser violentos, a resolver as coisas na briga, quando Jesus, bem-aventurados são os mansos, porque o manso sabe que as coisas se resolvem no diálogo, com gentileza, entendendo que quando um não quer, dois não brigam. Isso quer dizer que nós vamos ser coniventes com o erro? Não. Se está errado, a gente não precisa aceitar para parecermos que somos bonzinhos. Se está errado, a gente pode apontar o erro, não ser indiferente às coisas erradas que nos apresentam. Mas nós podemos resolver tudo com bonomia, sem violência, sem querer levantar a voz, sem querer xingar, como é tão do costume das pessoas nos dias atuais. E para que vocês entendam o valor da mansuetude e da gentileza, eu quero lhes propor uma história real, gente. E vocês aí, quando já ultrapassamos 20 programas, se deram conta que eu sou um contador de histórias. Porque aprendi assim com José Raul Teixeira, que também aprendeu assim com o próprio Jesus, que quando queria trazer lições, falava por parábolas, que nada mais são do que histórias. Aqui na minha cidade atual, Niterói, havia um homem, hoje ele já é desencarnado,
chamado José da Trino. Ele tinha um pequeno comércio, um armarinho, como se dizia antigamente, vendia miudezas, aquelas coisas. Estou precisando de uma linha, de um carretel, se ia no armarinho comprar. E ele levava a sua vida de uma forma bem tranquila, junto de sua esposa e de sua filha. Na década de 60, aqui na nossa cidadezinha, mais particularmente no ano de 61, 17 de dezembro de 1961, chegou um circo na cidade de Niterói, o Gran Circus norte-americano. E, gente, na década de 60 do século passado não haviam grandes diversões. Nós não tínhamos internet, não tínhamos as facilidades das redes sociais, então o circo era um acontecimento da cidade, porque se ia ver os animais, os malabaristas, os palhaços, todo mundo queria ir. E tanto a esposa quanto a filha de José da Trino foram no circo. Mas uma infelicidade que tomou ares nacionais acabou ocorrendo naquele dia, porque o circo pegou fogo. Milhares de pessoas morreram. Algumas morreram por conta do incêndio propriamente dito e outras morreram porque foram pisoteadas pelos animais. Esse acontecimento ganhou manchetes nos jornais, na televisão à época, foi literalmente uma tragédia. E vieram a desencarnar a esposa e a filha de José da Trino. E ele se entristeceu profundamente. Ele ia todos os dias ver aquele local onde havia pegado fogo e se encontrava com outras pessoas que também haviam perdido, entre aspas, porque nós não perdemos ninguém, as pessoas desencarnam. Haviam perdido os seus familiares e ele se deu conta. O quanto a dor é contagiante, porque o sofrimento de um contagia outra pessoa e isso vira, num curto espaço de tempo, um arrefecimento dos ânimos de uma forma geral. Então ele teve um insight. Se a dor contagia, também o amor contagia, também a gentileza contagia. Dizem alguns que ele enlouqueceu, mas eu prefiro dizer que ele teve um verdadeiro despertar, porque ele deixou a barba crescer. Os cabelos igualmente cresceram. Passou a andar pelas ruas da cidade de Niterói, dizendo frases do tipo: gentileza gera gentileza. Deixou de ser o José da Trino e passou a ser conhecido como o profeta gentileza. Ficou conhecido nacionalmente. Depois de fazer suas pregações na cidade de Niterói, ele trasladou-se para o Rio de Janeiro, onde só não pregava, escrevia em pontes, escrevia em viadutos e hoje a sua obra no Rio de Janeiro tornou-se conhecida não só nacionalmente, mas mundialmente. Violência gera violência. Gentileza gera gentileza. O que Jesus então nos propôs? Sermos gentis, sermos mansos, sabermos estampar um sorriso, sabermos respeitar as coisas e as pessoas, sabermos construir diálogos, união, ao invés de tantas divisões, tantos ódios, tantas queixas. Falar então no profeta gentileza nos remete nos dias atuais a abrir a porta para que alguém possa entrar no carro, a dar um sorriso pela manhã, dando bom dia a alguém, a chegar no nosso ambiente de trabalho, ao invés de chegar sempre reclamando, dizendo coisas negativas, trazer um fato positivo, trazer algo que exorna dos nossos dias. Eu tenho uma esposa chamada Gabriele, que é um verdadeiro anjo. E quando eu chego diariamente do trabalho, com as queixas habituais, percebam, meus amigos, se nós não carregamos muitas queixas, muitas reclamações, e eu chego, hoje a barca, porque eu tomo uma barca para atravessar de Niterói para o Rio, estava lotada, hoje eu trabalhei muito, e Gabriele me pergunta, agora diga-me os fatos positivos. Diga-me, você viu o sol hoje? Escutou os pássaros cantando? Diga-me como você tratou as pessoas. Teve oportunidade de ajudar alguém na barca? Teve oportunidade de olhar para alguém no meio da rua? Teve a ocasião de ser gentil? E olha que interessante. Bem-aventurados os gentis, porque herdarão a terra. Então nós entendemos o valor de sermos mansos. E agora nós precisamos entender o que Jesus disse
e quis nos passar por herdar a terra. Nós estamos acostumados a herdar coisas. Quando alguém desencarna e nós estamos ali na descendência hereditária, nós herdamos carros, casas, mas Jesus falou de um outro tipo de herança, a herança da terra. E por quê? Porque da mesma forma que nós evoluímos, igualmente evoluem os mundos. Questão 41 do Livro dos Espíritos. Se a Terra está evoluindo, passando de um mundo de provas e expiações para um mundo em regeneração, Jesus quis nos dizer que, se a Terra evolui, os mansos vão herdar a terra. Os gentis vão ficar na terra, porque uma terra boa precisa de homens bons, que resolvem as coisas não na violência, não nos palavrões, nas palavras de baixo calão, mas resolvem as coisas com bonomia, com sorrisos, com diálogos. Porque quem não acompanhar o progresso da terra, quem não conseguir herdar a terra, será convocado a ir para um outro planeta que esteja de acordo com a sua situação moral. Alguns chamam esse processo de degredo. Eu prefiro chamar de uma forma bem positiva de processo de adaptação. Porque se eu sou bom, eu me adapto a uma terra boa. Se eu não estou em condições de seguir a terra, eu serei convocado a estar num outro planeta que esteja em conformidade com o meu alevantamento. Daí, os gentis herdarão a terra. Esse processo de nós entendermos que a mansuetude é o terceiro degrau para a nossa felicidade. Para encerrarmos as nossas considerações, eu trouxe aqui uma fala do benfeitor Emmanuel. E notem, gente, eu tirei da revista Reformador, de agosto de 1953, da página 180. E olha o que nos diz o benfeitor Emmanuel. Quando Jesus proclamou a felicidade dos mansos de coração, não se propunha, de certo, exaltar a ociosidade. O que quer dizer não ter nada para fazer. A hesitação, o que quer dizer permanecer em dúvidas, ou a fraqueza. Não era de fraqueza que Jesus falava. Prossigamos. O mestre desejava destacar as almas equilibradas, os homens compreensivos e as criaturas de boa vontade, que, alcançando o valor do tempo, sabem plantar o bem e esperar a colheita sem desespero e sem violência. O que nos propõe Emmanuel? Que mansuetude é resolver as coisas sem violência. Prossegue o nosso benfeitor. A cortesia é o primeiro passo da caridade. Daí, todos nós podemos ser mansos, porque ser manso é ser caridoso, e o primeiro passo da caridade é a cortesia. Como nós tratamos as pessoas? Como nós nos relacionamos com as pessoas? Com cortesia ou sempre com agressividade? Porque isso diz de quem nós somos. E desfecha aqui o benfeitor dizendo: a gentileza é o princípio do amor. Sejamos gentis, sejamos amorosos, possamos ver nas pessoas os aspectos positivos, possamos ver na vida tudo aquilo que a vida oferece de bom para nós. Porque há pessoas que olham para o mundo e só veem os pontos negativos. Há outras pessoas que olham o mundo e veem a beleza do sol. As flores que Joana de Ângeles diz que são autógrafo de Deus por sobre a obra da criação. Bem-aventurados então são os mansos. Que nós possamos a cada dia nos esforçar por sermos mansos, por sermos pessoas mais afáveis e com certeza herdaremos a terra, seremos mais felizes. Vamos orar. Ó Jesus, esteja com cada um de nós. Fortalece os nossos passos, abençoe os ouvintes e internautas da Web Rádio Fraternidade. Dai-nos força para seguir em frente, por buscarmos a cada dia ser a nossa melhor expressão, e envolve-nos na tua paz, hoje, agora e sempre. Meus amigos, muito obrigado por tudo. Permaneçamos subindo a escada das bem-aventuranças. Até semana que vem. Beijo grande. Tchau, tchau.